Pastor Eliseu, boa noite. Boa noite, meu grande amigo Léo. Como é que você Como é que o senhor está? tá? Eu tô bem, graças a Deus. Uma Graças honra estar falando a com o Deus que eu estou senhor aqui bem. hoje. Ótimo. A Ô, iluminação. Léo, é sempre um prazer falar com você e a gente que já trabalhou junto, né? E a gente teve a oportunidade de ver sua maestria no sentido de como diretor e agora como inspetor. E eu queria tranquilizar todo mundo aqui que a gente, mais do que política, nós vamos falar de relacionamentos saudáveis, de amizade, de como cristãos, Sim, discutir a política pública sobre o que a educação hoje tem andado, qual é o rumo. Você teve essa expertise de trabalhar, de lutar, passou por muitas fases difíceis e essas fases foram fomentando essa política que você criou, essa política de relacionamento dentro da educação e da sua formação. Então, eu acho que você tem muito a enriquecer nessa conversa para toda a cidade, porque Bicas é um lugar que as pessoas amam muito, todo mundo que eu vejo fala muito de você, e essa figura ilustre que você é para as pessoas e que de alguma maneira conseguiu dar um sentido à educação aqui em Bicas e que vai continuar, né? Porque independente de você ser inspetor em outro lugar, seu legado vai ficar. sim, com certeza. Pois é, pastor, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É uma honra estar falando com o senhor aqui hoje. É um parceiro, né? Que eu tive lá na escola enquanto estive na gestão, até um pouco antes enquanto professor, né? Tanto do Geraldo Eugênia quanto lá do José Amâncio. A gente fechou uma parceria bem legal, né? A gente construiu muita coisa juntos, ajudamos muitas pessoas juntos. E é uma amizade que a gente leva para a vida, né, pastor? Então, Isso, igual como o senhor disse, a gente tem um legado, né? Ele pode ser positivo ou negativo. A gente errou muitas vezes, né? A gente vai continuar errando, mas a gente errou tentando acertar, que eu acho que é o mais importante. isso. E estamos aqui, E, à disposição. e, inclusive, Léo, a gente teve, né? A gente lembra que a gente fez algumas lives a respeito, até lembrando aqui, até a respeito da questão que a gente falou sobre vício, sobre droga, né? Sim, E a gente tem levantado uma questão mais do que política, né? A política em si, eu acho que a boa política é relacionamentos saudáveis, sim, né? E a sim, com gente certeza. conseguiu fazer com que, nesse período todo, elevasse o nível do que um vereador, mais do que vereador, do que a sociedade cristã como um todo pode contribuir para que melhore a educação. E isso começa, como a gente fala, a educação vem de berço, vem, mas vem de uma família estruturada, é aonde que exige o papel da família. Você entrou, eu achei muito importante dentro do seu currículo, daquilo que você fez, exatamente dentro, é como se falasse, olha, o Léo, ele tem uma formação que quando ele entrou na escola, é uma formação, aparentemente, quem olhava, você falou, olha, ele fez uma formação que aparentemente vai ser um carrasco, vai ser duro com os alunos, e foi ao contrário, né? Você conseguiu ser bem, impor realmente princípios e valores, e ao mesmo tempo que você conseguiu ser parceiro, ser amigo, os meninos conseguiram entender a sua proposta, porque viu amor, viu disciplina e viu amor. Então, essa sacada que você teve quando você, enquanto professor, você já fazia um trabalho legal, né? Conversando com as pessoas que estavam passando por fase difícil, que estavam tentando suicídio, mas ao mesmo tempo essa transição, quando você vem como diretor, foi uma carga pesada, uma responsabilidade grande que foi a Geraldo Eugênia, que é um afluente, né? Que vem várias pessoas da cidade inteira, com vários tipos de Sim, costumes, vários tipos de tradições, e ao mesmo tempo com as manias, né, que os jovens hoje vão levando, desde algumas coisas na internet, como também de vícios e de indisciplina, mas você conseguiu, ao mesmo tempo, como disse, que estava limpando a escola, arrumando, pintando, ajeitando, cantando, sorrindo, mas ao mesmo tempo educando. sim. Então, conta para a gente qual foi esse segredo para que as nossas gestões municipais também possam estar também atreladas, porque às vezes eu também fui professor de ensino religioso, fui diretor de escola, e a gente sabe que há uma dificuldade às vezes, Sim. infelizmente, às vezes há uma barreira,
entre até esse poder público de fazer e principalmente em relação ao público, às pessoas, é convidar as pessoas para participar. E eu vi que a sua sacada foi ao contrário. Você conseguiu, como diz você, né, com o network, fazer com que a escola prosperasse e as pessoas ajudassem. Conta para nós um pouco dessa sacada que você teve, que é maestria para nós. Estamos aprendendo com Então você. vamos lá. Eu tenho 19 anos, né, pastor? Que eu estou na educação. Eu entrei em 2005, dia 5 de agosto de 2005. Comecei a dar aula para pré, primeira e segunda série. Aí depois, no ano seguinte, eu peguei ensino médio fundamental. Na época era Fundamental 2, hoje é chamado de anos finais, né? Que antigamente é de quinta, oitava. E depois fui para o ensino médio. Então eu galguei minha carreira em todos os âmbitos, né, em todos os níveis de ensino, né? E, consequentemente, eu fui passando muita dificuldade também, aprendendo na base da porrada muita coisa, né? Na pandemia, pulando, né, essa história do início, chegando na pandemia, que foi o divisor de águas, foi aonde que eu comecei a perceber que se eu ficasse em casa reclamando, choramingando por causa da pandemia, era pior. Então eu fui me capacitar. Fiz alguns cursos de coach comportamental que foram aparecendo, e resolvi fazer algumas pós-graduações de uma área que eu gosto bastante, que é a área do direito, né? Isso, Aí eu fiz uma pós em direitos humanos, fiz uma em ciências criminais, depois eu fiz a de segurança pública e investigação criminal, né? E que foi me dando bagagem para poder continuar minha carreira na escola, né? E eu tive grandes professores também, né? Tive a honra de ser professor na época da Eleni, que foi muita gente tem algumas ressalvas em relação a ela, mas eu só tenho que agradecer, né, o aprendizado todo que ela me deu. A Eunice, enquanto diretora, eu fui substituto dela enquanto professor quando ela estava na vice, depois eu fui substituto dela quando ela entrou para a direção, né, em sala de aula. A Eunice pegou um momento muito complicado da educação, que foi nesse período pandêmico, né? Era bem complexo, mas é uma mulher também que me ensinou muita coisa. Eu não posso, muita coisa da direção eu aprendi com ela. E tive excelentes parceiros também, o Luciano, meu vice-diretor, o Juscelino, depois que entrou para somar, a Núbia, né, que foram me ajudando. Mas lá atrás, enquanto eu estava dando aula, eu comecei a entender o processo educacional de uma forma um pouco diferente. Se você pegar uma matéria de língua portuguesa e jogar no YouTube, vai te dar pelo menos 300 mil vídeos de língua portuguesa, tá? E os meninos estavam pedindo socorro. Eles estavam pedindo socorro, eles queriam falar. E escutar é diferente de ouvir. Então, isso. muitas vezes eu parava tudo que eu estava fazendo para ouvir os alunos. Então, vinham, né, lamentando, contando sua história de vida. Nós pegamos um período, principalmente no ano de 2020, 2019, né, de 2018, desculpa, e depois pós-pandêmico também, com muita automutilação, né? Então eu já tinha virado um ponto focal, acontecia essas situações, o pessoal me chamava, Léo, fulano tá se cortando, Léo, vai socorrer no banheiro, Léo, a situação toda. E eu comecei a entender esse processo da ajuda pelo próximo, né? Coisa que eu via muito também lá na pós-graduação de Direitos Humanos, que é levar uma dignidade humana para esses meninos que já têm uma vida tão sofrida. Quando eu assumo a direção, eu passei por um processo muito complexo que muitos servidores saíram da escola achando que a escola ia virar um quartel-general. Pelo meu perfil, né? O senhor Isso. conhece bem, os alunos conhecem bem, mas eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa principalmente para quem eu tinha que trabalhar, que eram os alunos. Que o mesmo Léo da quadra ia ser o Léo da sala da direção. A diferença é que o Léo tem um carimbo, né? E, consequentemente, quando eu assumo a direção, vem o projeto Mãos Dadas e a gente começou a dividir a escola com os alunos da prefeitura. Mas, assim, de uma certa forma, foi bem tranquilo para mim, enquanto gestor, se tratando de aluno, porque os alunos que estavam na prefeitura eram meus alunos do ano anterior, só trocaram de uniforme, É, sabe? Foi tranquilo para conduzir essa questão dos alunos. Tive uns probleminhas com a questão da gestão de pessoas, porque eu não tinha autonomia, né? Era uma outra gestão, mas a gente conseguiu romper e vencer esse processo. Então, todo esse processo de construção foi devido lá atrás eu começar a entender que a valorização da dignidade humana e ouvir a quem tinha direito de falar, né, dar voz a quem queria falar, foi um processo de construção que eu fui aprendendo a lidar com isso.
né? Tive o prazer e a honra de ser aprovado no concurso em 2023, né? Que foi a prova. Eu estava pré-operado de bariátrica que eu tinha feito, né? E consequentemente foi aprovado para o cargo que é o cargo mais alto da educação em nível de concurso público, né? Que é o topo da pirâmide, que é o concurso de inspetor escolar, aonde hoje eu estou exercendo na Metropolitana C, né? E estou no setor aqui em Ribeirão das Neves. E essa foi mais ou menos o meu processo de aprendizado. Então isso tudo contribuiu até eu chegar onde eu estou, porque até para eu conduzir hoje o meu trabalho como inspetor escolar, essa experiência, essa bagagem que eu fui adquirindo tanto na sala de aula quanto na gestão, veio me ajudando bastante. Muito interessante, Léo. Inclusive, você tocou num ponto, nós tivemos também a oportunidade, enquanto capelão, né, na Sim. escola, eu lembro que a gente foi convidado para estar dando uma palestra sobre a questão de mutilação e tudo, e Uhum. eu lembro que o Célio levou mais ou menos umas 20 alunas que estavam passando pelo mesmo problema, e Sim, nós oramos, conversamos, e graças a Deus a gente conseguiu colocar na mente delas que isso estava doendo lá dentro delas. E a gente conseguiu ajudar elas num momento difícil, e elas choravam, falavam, olha, não vamos fazer mais, e ressignificavam. E é muito importante o trabalho da capelania, como você falou aí, a parceria, mas é o que a gente fala, hoje a gente conseguiria, né, fazer com que dentro de uma capelania, não levar a religião, né, o Estado é laico, a gente sabe, mas a gente levar esse acolhimento, o amor, a empatia, porque, como você falou, você ao mesmo tempo foi colocado como uma formação, né? Olha, criminal, leva ser um quartel-general e tudo, mas ao mesmo tempo que as pessoas olhavam assim, olha, parece um menino, tá lá, tá às vezes de bermuda, tá lá brincando, tá lá sorrindo. Então, você criou um estigma, você quebrou esse estigma de, ao mesmo tempo, ter uma formação dura, né, que conseguia resolver os conflitos de uma maneira séria, sim. né, e ao mesmo tempo tinha esse dentro ali, tinha um coraçãozão grande para ajudar, igual você falou, tinha meninos ali que eram da pá virada e a gente conseguia mudar apenas com um acolhimento e um propósito, Nós né? tivemos E a alunos, né, gente. Isso, complicados lá mesmo, pastor. Né? isso, E esses alunos, eles tiveram um acolhimento. Né? Eu agradeço isso, muito, até meus vice-diretores também, porque muitas vezes eu brincava que minha sala era o STF. Né? Quando chegava para mim era para resolver. Então eles tinham que isso, resolver por lá, eles tinham total autonomia para estar solucionando, né, os problemas. E eles levavam para mim quando realmente tinha problemas mais sérios, né? E a gente isso, também tinha essa perspectiva dos meninos. Muitas isso. vezes eles me procuravam em vez de procurar os outros para estar relatando. Então, por mais que a gente cobrava muito, e eu cobrava muito dos meninos, mas eu era aquele cara parceiro, que eu cobrava, mas estava do lado, né? Isso, E é interessante porque a gente, né, eu já sou parceiro da Geraldo Eugênio tem mais de 10 anos, né? A gente fez uma época, até um projeto, foi na época da Eleni também chamava ela de sargentona, né? Porque ela era dura também Uhum. e acabava, mas sempre com carinho, com amor, nós tivemos a oportunidade de fazer parceria com o diretor também, de levar alguns alunos para a Geraldo Eugênio, como você falou, existem casos difíceis e que a gente vai falar assim, vem cá, como que o coração de um educador vai querer incluir e ajudar, sabendo que existem problemas que são, como você falou nessa área aí, são questões de infrações, né? São questões de graves, e que a gente não pode fazer como diz, passar o pano, mas que ao mesmo tempo tem que resolver a situação Sim, dura, mas ao mesmo tempo acolher e ajudar. Então, é essa flexibilidade, mas sem perder o sentido, sem perder o amor, mas sem perder a disciplina. E a gente viu que você conseguiu ter essa sacada, como diz, né? A gente olhou por cima dos gigantes, ou seja, você viu pessoas que te ajudaram, você viu pessoas que foram grandes professores, mas ao mesmo tempo veio tecnologia, veio pandemia, o que te formou hoje para estar hoje enquanto inspetor, e eu acredito que você vai fazer. Inclusive, você falou que voltou para a Metropolitana ser onde você tinha saído, né? Onde você basicamente e começou, né? tinha E jurado que não agora voltava mais. você, olha como a gente queima a língua, viu? É, Deus tem um propósito de restaurar
E tenho certeza, Léo, porque os propósitos de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que os Sim, nossos, com né? certeza. E a gente sabe que Deus, ele permitiu você passar por aqui, a gente interagir, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a educação, a gente sabe que, infelizmente, ao longo do tempo, a gente fala capitular, né? A gente capitulou algumas perdas em vários pontos, né? Eu, enquanto teólogo, né, a gente foi estudando, inclusive, a gente fala que a igreja brasileira, a educação em geral, perdeu, capitulou algumas coisas ruins, porque foi se perdendo ao longo do tempo a sua missão, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo essa essência, essa natureza geral daquilo que a gente poderia fazer. E a gente, hoje, uma das bandeiras que a gente está levantando é exatamente levar Cristo, não a religião, mas levar uma capelania acolhedora, amorosa, que a gente consiga levantar essas questões mais importantes. Inclusive, hoje eu fui convidado pela Silvana Matheus para a gente entrar na educação inclusiva. Então, eu faço parte da diretoria hoje da educação inclusiva. E dentro da educação inclusiva é um desafio incrível, né? Sim, A gente vê aí, desde o do filho do Celso, o Filipinho, com dificuldade motora, como a gente viu também a Cris, que tem um projeto também que a gente está vendo aí sobre as crianças que são TEA, né, que transtorno no aspecto autista. E aí a gente vê, gente, quando a gente pensa assim, olha, a gente já está conseguindo entender, vem novos desafios, e aí a gente tem que se adaptar, a gente tem que estudar, como você falou, na pandemia, a gente podia chorar, mas não vamos especializar, vamos estudar, isso. porque a gente acha que sabe, mas quando a gente vê um problema, a gente dá um nó na cabeça da gente, a gente pensa, como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Sim, E é nisso que a gente cresce, é porque quando a gente quer servir, né, a gente vê desafios, a gente não para, a gente vai interligar, vai buscar ajuda. E eu vi que você fez isso, você buscou ajuda, você buscou ajuda de parceiros, pastores, padres, os cultos ecumênicos, que graças a Deus a escola, né, a escola estadual sempre fez isso. Olha, vamos fazer culto com o Padre Amarildo, vamos ligar pela educação, vamos nos unir, porque se nós cristãos não nos unirmos por uma causa, né, e aí as pessoas vão entender o que? Olha, eles não se unem por nada. Não, nós temos que nos unir. O Padre Amarildo muitas vezes falava, olha, gente, não é a vontade de Deus os jovens morrer assassinados, e realmente, né, nós temos que nos unir em favor dos jovens que estão sendo assassinados, em favor dos jovens que estão se drogando até o pois final, e a gente tem que se unir em favor das causas, das dores que as pessoas estão sentindo e que precisam, mais do que uma política, precisam amor, precisam de acolher. E as escolas, elas têm esse primeiro papel, porque em todos os dias, em toda uma semana, vocês são esses mestres que, como você falou aí, é um pouco psicólogo, é um pouco pai, é um pouco juiz também, né, de brigar, mas ao mesmo tempo que vocês vão sendo esses ícones para eles que podem mudar a vida deles. E se vocês não tiverem essa apatia, ou seja, se não tiverem essa empatia para ajudá-los, aonde eles vão buscar? sim, Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, vocês educadores em geral, têm esse nosso apreço, porque a gente sabe da luta, da dificuldade que é de acolher, de ajudar e todos os dias levar desafios para casa e voltar no outro dia. Como que eu vou fazer para mudar a vida desses alunos? Como que eu vou fazer para dar uma aula? Como que eu vou fazer? Não é só, como diz, fingir que eu estou ensinando e o outro fingir que está aprendendo, não. É é, realmente quem ama é um apostolado, né, Léo? sim. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Amém, amém. A gente passa por esse processo educacional, pastor, mas a educação ela tem muito que evoluir ainda, E, principalmente as pessoas que estão na educação, sabe? e, Eu comecei a observar há muito tempo atrás, não estou generalizando, óbvio, né? A gente não pode generalizar nunca, mas é e, muita. As pessoas que estão, algumas pessoas que estão na educação, elas esquecem o propósito de estar na educação, né? isso. Educação é ensinar, é aprender. E, Eu costumava falar com os meus alunos que eu aprendia muito mais com eles do que eles comigo. e, Porque eles eram o centro do universo para mim ali dentro, não era eu. Eles eram a e, peça principal, e, né? Ano passado nós perdemos duas alunas, né? Acho que o senhor teve conhecimento. Uma que foi atropelada por um ônibus e a outra que suicidou. sim, Nós tínhamos um
projeto na escola era um projeto tocado pelo pastor Francis, da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Garapé, com um grupo de jovens dele lá. E ele dava palestra uma vez por semana. Fizeram uma denúncia no sindicato, né, no Sindjut, sobre essas palestras, falando que estava tendo culto na escola. E a aluna que mais participava, a aluna que mais conversava, que mais tirava dúvidas, coisa de 15, 20 dias depois, se suicidou. Então, a escola também, ela tem esse lugar de acolhimento, né, desses jovens. E hoje está muito complicado ser jovem também. A gente fica colocando a culpa neles, que são rebeldes, são isso, aquilo, mas é difícil para eles também. A maioria das vezes Isso, estão inseridos numa família sem estrutura emocional, sem estrutura financeira. Muitas vezes eles são arrimo de família, né? Ou sofrem abusos, ou sofrem maus tratos, e a gente quer que eles cheguem na escola e tenham uma atitude normal. Não vai ser normal. Não tem como ser isso, normal, né? isso, Então, os trabalhos que vinham sendo feitos com a capelania, né, que o senhor sempre fez com a gente lá como parceria, os trabalhos de conversa que a gente sempre teve com os alunos, os nossos diálogos mesmo, Léo e pastor Eliseu, né, onde a gente trocava experiência, conversava, sempre nos auxiliava de uma forma em prol desses meninos. Então, eu acho que o nosso papel enquanto ser humano foi feito, né, até onde a gente pôde estar, até onde eu fiz o melhor com o melhor que eu tinha, né? E o que me deixa feliz é saber que eu pude contribuir um pouquinho com a vida de cada um que esteve ali naquela escola. isso. Eu lembro, Léo, que a gente, inclusive, nós tivemos a oportunidade de dar, no Dia das Mulheres, né? Estava se falando muito, né? São coisas pequenas, mas que a gente consegue ressignificar. A gente deu palestra de empreendedorismo, Sim, né? Deu palestra, né? Na verdade, até de namorado, do Dia dos Namorados, dá uma é. palestra. Mas deu Nada, uma palestra pra gente não tinha tempo ruim, não, pastor. Tinha uma data comemorativa, vamos dar uma palestra, vamos palestrar para esse povo aí. E Dia dos Professores, nós fizemos vários cafés. Os professores chegavam lá, né, na época da Helenia, eu, a Geralda, a gente fazia uma surpresa. A gente falou: olha, os professores não pode faltar. E quando chegava lá, a gente pensava que era reunião esse e tudo. Quando ia ver, era um café especial. A gente dava uma palavra, dava um café especial, dava um lanche. Valorizava o profissional, né? Era maravilhoso a gente ver que eles se sentiam valorizados. E é Eu fui dar uma importante palestra. isso, pastor. Isso é importante porque a gente bate na educação muito na tecla do aluno. E esquece do profissional que está lá, né? E esse profissional que está lá, ele tem que ser valorizado, esse profissional que está lá, ele tem que ser respeitado, ele tem que entender que ele é pertencente do ambiente de trabalho que ele está, ele tem que ser preservado a dignidade humana dele, ele não tem que ser maltratado de forma nenhuma, né? Então, a gente tem que buscar também essa valorização do profissional, porque afinal de contas é ele que está dando aula para o menino. Eu sempre falei com meus vice-diretores o seguinte: pessoal, 7 horas da manhã não é horário de chamar a atenção de professor. Porque ele vai Isso. chegar na escola, vocês vão chamar a atenção dele, eles vão com nervoso para a sala e vão descontar nos meninos, que é ser humano. Isso acontece. Né? Então vamos ter uma parcimônia, vamos tentar conversar. Se for chamar a atenção, vamos chamar no particular, mas vamos valorizar também as coisas boas que eles vêm fazendo. E com isso a gente conseguiu alcançar alguns objetivos legais, sabe? Inclusive, a gente viu que o tratamento que você fez com as ATVs, então elas eram loucas com vocês, né? O jeito que você tratava com carinho, com amor. Porque, Léo, ser humano é aquele negócio, não existe uma fórmula, mas as pessoas sabem quando são amadas, né? E quando a gente faz uma coisa com amor, com carinho, é uma linguagem que todos, na verdade, sabem. A gente fala aí das linguagens do amor. É como você falou aí, é saber chamar a atenção quando precisa, é saber valorizar, é saber o momento, porque vocês são uma equipe, então se vocês não tiverem uma equipe engajada, com amor, com um propósito, e uma das coisas mais difíceis que eu tive também enquanto diretor, porque às vezes um faltava, aí de repente já tinha um problema, já vinha outro, e às vezes a gente via que não tinha aquele espírito de equipe, e era difícil a gente formar uma equipe para o dia, quanto mais para todo um ano, né? Sim. E é difícil, não é fácil. A Eu gente. vejo que os diretores levam uma carga emocional muito grande, porque é o dia a dia, é um que falta uma coisa, tem que lidar com a alimentação, desde a merenda, desde a disciplina, a ver o que está acontecendo, é diário. Então, eu falo que é muito complexo para uma cabeça, né? Só que quando você divide essas tarefas com amor e engaja, igual você falou aí,
que o Luciano, todos ali que estiveram juntos, os seus vices, realmente compraram a briga por você, entenderam que amam também a educação e tinham um líder. E a gente não precisa dizer que é líder, a gente não precisa dizer que manda. Porque quando a gente fala, eu mando aqui, tal, 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 já perdeu, Ô, né? pastor Mas Eliseu, eu quando vou a te gente contar fala que de a única pessoa que não mandava naquela escola era eu. Na verdade, assim, e eu deixava isso entre aspas, acontecer. né? Não, mas é verdade. É porque, assim, a gente delegava muita função, sabe? E a gente não tem como saber de tudo a todo momento, pastor Eliseu. É muita Mas coisa, é muita demanda. o bonito é isso, é porque, por exemplo, eu falo de lealdade. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê, a gente fala, tá só nos cachorros hoje, lealdade é só os animais que são leais ao dono. Mas quando você consegue ser você, e as pessoas sabem que você tem uma autenticidade, você ama e ama a causa, não está ali pelo dinheiro, como você falou, simplesmente pelo fato de estar no cargo, a pessoa, você foi exatamente a pessoa certa no lugar certo. Porque quando a gente não é a pessoa certa no lugar certo, a gente vai fazer as pessoas sofrerem e a gente vai sofrer também. Então, essa questão de lealdade é como se falasse: olha, você tem um monte de Léos que vão ajudar a gerir algo que no final o objetivo comum é feito. E isso é bonito, porque a gente leva isso para o reino de Cristo, porque exatamente Cristo, ele não queria ser o maior, ele disse: olha, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, enquanto Cristo, enquanto um arquétipo que a gente pode falar isso de Cristo, quanto mais a gente serve e a gente é o menor, a gente, na verdade, está servindo a todos, porque esse é o maior. Porque, como você falou aí, eu lembro de entrar, você passou, não tive tempo para almoçar, não tive tempo para tomar banho direito, foi a correria. Eu tenho, fora isso, você é esposo e também é pai de uma menina linda, né? E Inclusive, eu tô na porta da academia. atrás. Assim, ainda bem que o senhor citou isso aí, porque eu contava que o pessoal não acreditava. Tinha dia que eu chegava na escola. Ano passado foi mais assim, esse ano eu optei mais por ter uma qualidade de vida, porque senão eu ia surtar. Eu chegava na escola 8 da manhã, saía da escola 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, de segunda a sexta, né? E assim, ainda chegava em casa, estudava para concurso, fazia minhas leituras diárias, porque eu não abro mão de fazer minhas leituras, eu gosto de ler, aprendi a gostar de ler. Então eu tinha uma rotina e hoje a minha rotina é muito mais tranquila. Eu até assusto às vezes, porque eu saio de casa 8 da manhã, 5 horas da tarde eu tô dentro de casa, pastor. Isso nunca me aconteceu na vida, sabe? Então, assim, eu tô até achando estranho, eu tô me sentindo meio, entre aspas, vagabundo. Eu tô falando que eu tô Não, trabalhando, não não é tem nenhum possível. problema com você. Minha vida tá muito tranquila, eu vou arrumar um problema pra mim. Mas, todavia, naquele momento eu vi a necessidade de estar presente na escola. Era uma gestão nova que estava Foi um entrando com uma ideia nova, momento, era um foi um momento momento. diferente, né? Eu peguei uma escola organizada, não posso negar. A Eunice fez um trabalho assim. Ela fez o melhor com o melhor que ela tinha. É óbvio que cada um tem o seu perfil, né? Era um perfil diferente. Então eu peguei uma escola organizada que já vinha de uma organização lá da Eleni, né? Que a gente tem que enaltecer. Foram 12 anos de trabalho para transformar o Geraldo Eugênio no que ele se transformou, né? Eu consegui, durante essa gestão, entender esse processo do que é ser diretor. E ser diretor é igual o senhor falou, é lá do ASB ao superintendente de educação, é tratar com carinho, com respeito. Eu, em 2006, dava uma aula numa escola aqui em Contagem, conheci um grande amigo, que ele virou para mim e falou assim: Léo, você está começando hoje, valoriza dois setores da educação. Sempre, nunca esqueça de tratar bem. É o ASB que mata a sua fome e o ATB que organiza a sua pasta para você aposentar. Então, trate eles bem, que sua vida vai ser muito tranquila. E como de fato, né? No primeiro café que a gente fez na escola, eu lembro como se fosse hoje. Eu convoquei 3 ASBs para trabalhar. Na hora de servir o café, elas foram as primeiras a tomar café, a servir. Ó, isso. Porque eu senti naquele momento que era uma forma de agradecer, porque elas fizeram a comida, elas não tinham que ser as últimas a comer, né? Então, com isso a gente foi criando esse hábito de estar trazendo todo mundo para perto,
para todo mundo entender a gestão, né? A sala da direção sempre aberta ali para quem quisesse entrar e conversar, né? Alguns falam que a sala estava aberta, mas eu não estava aberto para todos. Mas como de fato realmente não estava, porque a gente fica aberto para as pessoas, a gente se deixa estar aberto para as pessoas que Isso, querem, né, se aproximar, né? Mas eu isso, tentei fazer o meu melhor com todos ali. Tive muitos problemas de relacionamento, vários, assim, muita coisa. Mas foi problemas que me fizeram crescer e fizeram as pessoas que estavam envolvidas crescerem também, que eu acho que é o mais importante, o aprendizado que isso ficou. Então a direção da escola me deixou um aprendizado. A minha carreira hoje, né? Hoje eu sou efetivo, eu fiquei 19 anos como contratado do Estado, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Fui humilhado, assim, nível de falarem para mim que eu era um mero designado que mendigava vaga todo ano de escola em escola. Eu vi isso, né? isso. O senhor sabe da história, sabe quem É, foi, sabe aonde foi, né? Mas eu oro muito para a vida dessa pessoa, que ela tenha sucesso na vida dela, porque é só Deus para colocar uma tranquilidade naquele coração. E eu tenho feito muito isso com as pessoas. Eu tenho colocado nas minhas orações todos os dias as pessoas que eu sinto que ficou com rancor, com uma mágoa, porque a gente não agrada a todo mundo, né, pastor? A gente não agrada. Léo, Então, a gente, enquanto cristão, eu acho que ser cristão é a melhor coisa do mundo, porque é, a gente ressignifica rápido um caos, um problema, ao mesmo tempo que a gente perdoa e ressignifica para a vida, e a ah, gente não guarda essa mágoa, porque quem não tem isso como cristão, ele não vai viver, ele vai levar cheio de trauma, cheio de feridas, de angústia, de tudo. E a gente viu que você conseguia não só perdoar, e graças a Deus, você vê, olha onde que Deus te colocou. Da humilhação, a Bíblia fala que Deus exalta aqueles que foram humilhados e humilha aqueles que são exaltados. Então, hoje, a posição que Deus te deu hoje de ser contratado, trouxe mais do que esse merecimento, é essa graça de Deus de aprender com essas lições e de não sentir aquela senso de vingança, por dizer, tá vendo, eu sou o melhor. E eu acho isso bonito, porque a educação ela exige de pessoas maduras. eu, E tive, às eu vezes a tive. gente pode julgar assim, ó, o Léo é um cara novo, mas é como você falou, você aprendeu com a expertise e a bagagem de tantas pessoas, mas sobretudo você, como você falou aí, você não para de ler, você não para de buscar conhecimento. E no conhecimento que te torna altruísta, que te torna cada vez mais uma pessoa melhor, você consegue ressignificar a sua história sempre. E agora eu tenho certeza que você já está criando outros caminhos aí enquanto inspetor, para fazer algo diferente também nessa área que se faz, porque existem reclamações nessa área de inspetoria que, infelizmente, Nossa, as pessoas vão como meros fiscais, mas não vão com um cunho de olhar, um olhar voltado para amar a educação como deve ser hoje colocada, está né? mudando muito, né, pastor? Hoje tem mudado muito. O perfil do inspetor escolar está mudando. O inspetor escolar ele é um parceiro da escola. Eu não sou chefe do diretor. Né? Isso, Muitos tinham essa ideia de que o inspetor era o chefe do diretor. Não, de forma nenhuma. isso. Meu chefe é minha superintendente de educação, que é a mesma chefe do diretor. A Nós somos mesma coisa. parceiros, né? Eu estou ali para ajudar o diretor a resolver problemas. Chegam Isso, denúncias, chegam reclamações, chegam manifestações que a gente tem que apurar, isso é fato, né? Mas eu entendo, e dentro do que eu entendo, eu passo para os meus diretores hoje, que eu trabalho direto, que eu sou do chão de escola, eu sou do chão de fábrica, isso, sabe? E muita coisa que acontece na escola de denúncia, de reclamação, são por ego. Ego. isso, Simplesmente isso. ego. E que não vai levar a nada. Então a gente senta, a gente conversa, a gente tenta mediar antes de chegar numa esfera maior, a gente tenta mediar ali na escola mesmo, né? Que é as orientações que a gente tem, que é para fazer isso. Mas eu Isso. vou ser sincero pro senhor, muita coisa, principalmente também a gestão, me incomoda. Igual algumas pessoas falam, você foi o melhor diretor da escola. Não fui. E nem você, e nem quero ser, sabe? Eu colocaria numa escala aí, a Eleni, para mim, foi a melhor diretora da escola, porque foi quem consertou a escola, sabe? Isso. Aí a Eunice pegou a escola, o estado quebrado, sem dinheiro, e conseguiu fazer o que fez. Eu peguei uma rebarba de um estado se alavancando com muita facilidade. Então, para mim, foi fácil ser diretor. A única Isso. coisa que eu tive que fazer é usar meu, entre aspas, networking com os meninos que eu já tinha
e negociar. Ó, se você me ajudar aqui, eu te ajudo ali. Então, se você não aprontar aqui, eu não vou ter que te punir ali. Você vai me ajudar? Se você me ajudar, eu quero te ajudar. Então, sempre esse Você falou a diálogo, linguagem brigando. deles, né? Como é que é? Você falou a linguagem deles, que eles Isso. queriam. Não que eles queriam ouvir, mas como tudo é o interesse, né, Léo? É, e na verdade, assim, eu venho de uma área, que é a educação física, que você tá no mesmo patamar que os meninos. É óbvio que é uma hierarquia, mas assim, você consegue entender a ânsia dele e chegar na linguagem que ele vai entender. Então, a gente conseguiu esse essa facilidade de trabalho, talvez muito por causa disso, mas eu não fiz nada sozinho. Eu queria Isso. deixar isso bem claro, eu não fiz nada sozinho. O ASB que abriu o portão para os meninos entrar, de manhã o Wagner, ele se preocupava em fazer uma fila no canto da rua para o menino não ser atropelado, sabe? Isso. É um Ele se olhar muito. preocupa se alguém está entregando alguma encomenda para o menino lá, se é droga, arma, alguma coisa, ou se é um veneno para o menino, né? Os outros ASBs limpando a escola, deixando tudo organizadinho. As meninas da cantina fazendo aquela merenda maravilhosa que elas fazem nos 3 turnos. As meninas da secretaria com a vida educacional dos meninos, dos servidores, tudo redondinho, tudo funcionando. Minha secretária, a TB financeira, né? Meus vice-diretores e, lógico, que os professores. Então, assim, o Léo, ele foi uma peça de uma engrenagem macro, né? Isso. Que auxiliou as outras engrenagens a trabalharem. Eu fui um parafusinho pequenininho no meio de tantas engrenagens grandes e importantes. Então, quando vira para mim, você foi um excelente diretor, não. Eu fui um diretor com excelentes professores, servidores trabalhando comigo. Então ficou fácil por causa disso. Então eu tenho Ô, essa Léo, e consciência. a humildade, eu acho que faz a gente enaltecer, né? Porque nós Sim. estamos num mundo hoje de competições, né? No mundo Mas, ô de quem é o pastor, eu melhor. vou contar um negócio pro senhor. Eu não sou humilde, não. Quando eu sou bom, eu sou bom. O senhor sabe disso, o senhor me conhece. E eu não escondo de ninguém, Mas você não. está Se eu sou bom, eu aprendendo sou com bom. Jesus. Entendeu? Mas assim, eu também, da mesma forma que eu me enalteço quando eu sou bom, eu tenho que enaltecer Isso. quem estava do meu lado que me fez ficar melhor. Isso. Isso. Entendeu? Eu acho que Então todo esse processo. o reconhecimento próprio é bom a nível de autoestima para nós. Nós Sim, temos que reconhecer que fizemos algo bom. Mas a humildade de entender que é o coletivo, quando a gente parte para um coletivo, igual você fala assim, olha, se o Wagner não fizesse um bom trabalho lá as meninas da cantina não fizessem um bom trabalho, minhas ATBs também, e os diretores. Então, nesse conjunto coletivo, a gente se insere e dizer todos somos iguais, eu sim. faço parte dessa engrenagem. Mas no tocante de quando você fala assim, eu sou o maior, eu sou o melhor, aí a Você já vaidade caiu. domina e a gente Você já caiu, né? já caiu. Já, como diz, a soberba procede exatamente a ruína, né? E a Precede a ruína. educação, pastor, infelizmente, a gente, igual eu falei um pouco atrás, as pessoas, não a maioria, né, óbvio, mas existem algumas pessoas que estão ali pro seu próprio umbigo e pelo poder. O poder pelo poder, tá? Isso. Então, as pessoas hoje, elas não conseguem perceber que o nosso alvo não é o nosso colega do lado, não é o diretor, sabe? O diretor tá no carro comissionado, hoje ele é diretor. Se amanhã o governador falar assim, não quero diretor mais não, vou contratar uma empresa e pôr lá, ele pode. Entendeu? Isso. É de livre nomeação e livre exoneração. Então, a gente trabalha pelos alunos. Mas a gente, infelizmente, ainda tem pessoas dentro desse circuito chamado educação que querem olhar só para o seu umbigo. E isso que me deixava chateado, sabe? E hoje eu vejo muitas coisas nas escolas que é muito gira em torno disso. Não é uma particularidade de São Joaquim de Bicas, é geral. E a gente está trabalhando para tentar mudar essa mentalidade, para tentar mostrar para as pessoas que a educação é muito mais do que tomar conta da vida do colega, é enaltecer quem te ajudou a estar onde você está, é trabalhar em prol de quem você tem que trabalhar, que é os meninos. Né? Errar, Isso. todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar, não tem jeito. Mas errar tentando acertar. E é igual sempre eu falava. Até a gente brinca, o senhor sabe meu posicionamento político. E eu usava uma frase que é totalmente avesso do meu posicionamento político, que é questão de ninguém solta a mão de ninguém. E a educação tem que ser assim, ninguém tem que soltar a mão de ninguém, não. É todo mundo trabalhando junto em prol do mesmo objetivo, que é o nosso aluno. Isso. E uma coisa, Léo, assim, eu tenho despertado muito na questão
porque um maior objetivo, na verdade, a gente entra hoje na política, amanhã, né, no caso, vai passar esse período da política, né, a politicagem, aquela questão Sim, toda, aí as pessoas falam, a política é tudo cachorrada, é tudo errado, e tudo acontece a mesma coisa, mas a experiência que você tem coragem de fazer para tentar lutar, é exatamente isso, é de você tentar olhar e falar, vamos mudar um pouco, vamos levantar uma política pública na questão da educação. Por exemplo, hoje eu faço parte da educação inclusiva. Eu já tenho que preocupar que não é só a acessibilidade que eu vou ter na ação social para ter uma cadeira de roda ou como diz, uma muleta já está bem. Não, eu tenho que dar educação, eu tenho que trazer um psicólogo para ajudar as famílias, eu tenho que ver as crianças que estão passando por algum problema, que precisam de ajuda. Eu tenho que ver de fralda a um a todo, porque é a maneira que eu vou fazer com que as pessoas se sintam confortáveis para aprender. Então, não é eu fazer o mais malho alguma coisa e ajudar. Por quê? É como você falou aí, se a gente vai fazer uma educação, né, que de alguma maneira vai contemplar aqueles que foram excluídos durante muito tempo, que não poderiam entrar numa sala de aula, o que eu posso fazer para ter uma sala recurso? O que eu posso fazer para entrar dentro da linguagem dele? O que eu posso fazer para uma criança que tem um aspecto autista? O que eu posso fazer com uma criança que talvez, na verdade, ela tem um problema que ela não consegue, ela teve traumas, ela teve abuso? Antes de ir para a escola, qual o tratamento? Será que a gente consegue hoje colocar um psicólogo bom nas escolas? Será que a gente consegue fazer, igual você fala, às vezes não é nem papel de um diretor, né? Fazer um trabalho na questão de dizer, as meninas estão se mutilando, teria que ter hoje todo um corpo, né, de multidisciplinaridade, que é psicólogo, psiquiatra e tudo. Mas a gente, às vezes, assim, nesse vácuo, a gente assume papéis, né? Então, por sim. exemplo, enquanto teólogo, eu falo, eu vou teologar e vou estar na igreja, é muito mais confortável para mim. Mas o que me faz hoje entender que eu, enquanto teólogo e pastor, poderia estar pregando na igreja? É envolver em casos, né? E a gente entrar no submundo da política para dizer assim, eu preciso entrar para conhecer, para ajudar. Que aqui que está em jogo não é eu ser eleito, aqui está em jogo hoje, para mim, é ter uma visibilidade e levantar o nível da política na cidade e principalmente das bandeiras que a gente viu que eu fiz parte, A gente, que é a educação, que a gente é a gente, apaixonado, Léo. A gente é apaixonado pela a educação. gente Não tem jeito. A sabe, gente, pastor, o a senhor gente ama. principalmente sabe o meu ponto de vista em relação a isso. O senhor sabe das coisas que eu me abdiquei, né? É, então, assim, eu não tenho dúvida que o senhor está no lugar certo, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar que eu conheci o pastor Eliseu, que eu conheço o pastor Eliseu, porque o senhor sempre fez as coisas sem. É aquele famoso ditado: sempre deu com a mão direita sem que a esquerda visse. Isso, O senhor nunca isso. utilizou de politicagem. Isso eu tenho orgulho de dizer que o senhor nunca entrou dentro da escola, né? Posso falar enquanto eu gestor, desde quando a gente começou a conversar. É, a gente nunca. O senhor nunca entrou na escola falando assim, ó, eu vou fazer isso porque eu vou ser candidato. Não, pelo Não, contrário. O senhor sempre entrou na escola preocupado o que o senhor poderia fazer para alavancar o processo educacional de São Joaquim de Bicas, né? E a educação de Bicas hoje é uma educação que ela tem muito a melhorar. Em termos de rede estadual, essa questão dos psicólogos, dos psiquiatras, existe o NAI, né? Que é o Núcleo de Assistência Especial, mas ainda é um projeto meio que piloto, sabe? Que está andando devagarzinho, está começando a trabalhar. São Joaquim de Bicas ainda não foi contemplado, Igarapé já foi, isso. mas não pode acontecer atendimento individualizado. Os alunos especiais hoje, eles dependem de um atestado, de um relatório muito bem escrito pelos seus psiquiatras, para que o Estado libere para ele um professor de apoio, né? Porque hoje a gente tem recebido muito, muito relatório de autista, TDAH, tudo. E você conversa comigo, você vê que o menino não tem, Não porque tem. virou modinha, Eles entendeu? classificaram Atestar tudo dentro de uma coisa uma só coisa e às vezes não tem só. uma especificidade, Sim, né? Isso.
Então, o cerco está fechando nesse sentido. Então, o Estado está tentando cercar para que esse tipo de atestado errado não chegue nas escolas e dificulte o trabalho da escola também, com aquele menino, sabe? Então, o trabalho que o senhor está realizando, o trabalho que o Saulo sempre realizou, né? A gente tem que enaltecer o trabalho do Saulo também, que sempre foi um Isso, parceiro do senhor, que a isso, Geralda vem fazendo aí na ação isso, social, né? A Geralda que, isso. pô, eu sou fã da Geralda, não posso nem negar isso. Mas entrou a Gisele, entrou agora na live aí. A Gisele era minha TB financeira. Muitas coisas ela puxava minha orelha. Não vai fazer isso, não. Eu falei, tá bom, não vou você falando, não vou fazer Dura. então, não. Vou te Ela obedecer. mandava, realmente, É, ela é ela sargentona também. mandava, é. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de que a escola tem que melhorar, né? E tem que melhorar uma outra área primeiro, antes da escola melhorar. A família. Eu recebi Isso. É onde ligações, começa pastor tudo. Eliseu. É, eu vou falar com o senhor que eu devo ter só mais uns 5 minutinhos para ficar com o senhor aqui, tá? É, eu já recebi Pena, ligações. não podia ficar a noite Pô, inteira, tá vendo? a gente tem papo aqui até para amanhã de manhã. Mas só para o senhor entender esse processo. Eu já liguei para pais, tá? Solicitando a presença dele na escola, porque o menino tinha cometido uma falta grave na escola, e o pai virou para mim e falou a seguinte frase: eu e aí? Não vou não. Meu papel de pai eu já fiz, matriculei. Agora você se vira com meu filho aí. É. Então, Dói, né, Léo? Dói. a gente cobra muito dos meninos, mas os pais também são meio relatos, sabe? E isso é no âmbito tanto estadual quanto municipal, tá, pastor? Isso. Então eu acredito que o senhor vem forte, eu costumo brincar que a base vem forte, e a base que o senhor tem é uma base muito forte, forjada, né, no sangue do Cordeiro, a gente sabe disso. A gente sabe o quanto que o senhor é responsável com as suas falas, responsável com a sua forma de agir. Eu sou um fã do senhor, o senhor sabe disso, Amém. Eu e também não é questão sou. política, e não é questão Isso. política, o senhor sabe disso, até mesmo, a gente não precisa de colocar aqui, mas o senhor sabe que o papel do senhor na política hoje ele é muito importante para São Joaquim de Bicos, eu já coloquei isso para o senhor, né? Já falei com o Sidão, né, várias vezes, falei, Sidão, é um cara que vocês têm que abraçar, é um cara que vai mudar a política de São Joaquim de Bicas, a Câmara dos Vereadores precisa ter o pastor Eliseu lá. Então, assim, é, eu sou muito feliz de saber que o senhor está imbuído nesse trabalho em prol da educação inclusiva, da educação especial. E o que eu puder ajudar o senhor sabe que tem um parceiro ad eterno aí. Amém. Amém. Ô, Léo, eu quero agradecer de coração. E você falou uma coisa só para finalizar. Eu fui diretor numa escola e uma vez um pai chegou e falou assim que a gente foi puxar por causa da menina, né? Dele estava com problema. E ele falou assim: olha, se vocês me chamarem aqui de novo por causa da minha filha, eu vou tirar sangue dela, vou bater até tirar sangue dela. Eu fui e falei para ele assim: será que não está na hora de você abraçar, acolher e de amar a sua filha? Eu acho que, enquanto capelão, pastor e cristão, a nossa bandeira é essa: é unir os cristãos para amar, perdoar, cuidar bem da sua família e a Sim. gente trazer essa responsabilidade para a base da família, porque se uma família saudável estiver bem abençoada em todas as áreas, Deixa, ela vai levar um deixa eu fazer aluno para a escola. só um adendo aqui, pastor. A Eleni parece que está assistindo a live. Queria deixar aqui ao vivo minha gratidão eterna, Eleni, por todo aprendizado, por toda a parceria, pelos puxões de orelha, que ela me deu vários puxões de orelha, e dizer a ela que eu sou muito grato por ter conhecido e trabalhado com ela esse tempo todo. E o bonito, né, Léo? Eu acho que essa gratidão é maravilhosa. A gente sabe que a Eleni também é amiga, né? A Eleni, a gente viu que todos que passaram por aí foram pessoas que incluíram a gente, que viram que era mais do que um pastor. Eles falaram: olha, eu sou um amigo da escola. E é isso que a gente precisa. Hoje, abrir pela capelania, a gente foi contemplado muitas vezes pela Metropolitana B, chegamos a ir na Metropolitana B, dar uma palestra lá para os diretores. Isso foi muito bom, porque quebrou aquele estigma de dizer: ó, Estado é laico. Mas a gente, enquanto pastor cristão, formado em teologia, que busca parcerias e busca o amor e o relacionamento entre todos, a gente tem o nosso lugar como multidisciplinaridade para Verdade. juntar a todos no bem comum. E a gente louva Pastor, a Deus que vocês entenderam isso, né? só sucesso. Eu tenho certeza, vai ser só sucesso. Viu? Amém. Tamo junto aí. Que Deus te abençoe Gratidão imensamente. a Boa sorte. Eleni. Amém. Boa sorte na eleição agora.
Conte comigo sempre que o senhor precisar, pode me chamar aqui que a gente faz essa live, a gente troca essa ideia. Amém. E saiba que o senhor é uma inspiração para todo mundo. Viu? Amém. Muito obrigado pela E eu vou precisar oportunidade. muito de você mesmo aqui, né? Não só como inspetor, mas com as dicas para ajudar toda a educação. Nós somos esse conjunto de pessoas maravilhosas que a Sim, gente passou pela vida da gente, são nossos mestres, que vão formar uma educação melhor. estarei E a gente sabe que sempre todos nisso. eles têm muito a contribuir. Tá bom? Pastor, Muito obrigado. minhas continências, muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu, Deus pessoal. Até a abençoe. próxima. Obrigado e conte comigo. Pastor, abraço. Bem, obrigadão aí. Nada, tchau, Obrigado tchau. a todos que participaram.